A degeneração macular, que pode causar cegueira, é uma doença que muitas vezes aparece tão lentamente que nem é percebida. O nome desse mal também é pouco conhecido, você em casa deve ter estranhado, né? Mas as pessoas com mais de 50 anos têm que ficar atentas. São elas as principais vítimas. Como identificar se alguma coisa anda errada aí com a sua visão? E quais são os caminhos para a prevenção? É sobre isso que a gente vai conversar com o Dr. Luiz Fernando Corrêa, na nossa coluna de saúde do idoso. Bom dia, doutor. Bom dia, Mariana. Vamos explicar o que é isso? Degeneração macular primeiro. O que é? A degeneração macular é uma alteração na retina. A retina funciona como se fosse um filme no fundo do olho da gente, onde a imagem que a gente está vendo é projetada. E ali ela é transformada em sinais elétricos, que é o que o nosso cérebro consegue entender para a gente perceber o mundo que nos cerca. A degeneração macular é quando essa região, tem uma região exatamente no centro da retina, que chama mácula, que é onde existe o contato com esse nervo óptico. A gente tem uma imagem, né, que mostra justamente como é que é o olho sem e com a doença. Vamos primeiro ver sem, como é que é o olho. Ó. Então, o doutor Fernando está contando. Justamente o fundo do olho, que é a retina, que é essa região avermelhada, amarelada ali, e a gente repara que tem aqueles vasos todos convergem para um ponto, que é a mácula, que é justamente onde se forma, onde tem um contato com o nervo óptico, onde a imagem é passada para o cérebro. A degeneração macular, a gente tem a próxima imagem que mostra isso, tem algumas formas, mas basicamente um extravasamento de líquido ali naquela região, a formação de novos vasos. O que vai acontecer isso? Não vai permitir justamente que essa imagem seja interpretada corretamente e transmitida para o cérebro. E o que é pior, Mariana, é justamente a região central da imagem, onde a gente tem que ter mais detalhe. A visão periférica, a gente percebe o que está acontecendo à nossa volta. Mas se eu estou olhando para você, eu preciso do detalhe no centro da minha imagem. E ali justamente é onde acontece a doença e é a região da imagem que fica mais afetada. E com o tempo a gente perde a capacidade de identificar as coisas. Pois é, e a degeneração macular acontece tão devagar que muitas vezes é difícil ser notada. Por isso é preciso ficar atento aos sinais e procurar um médico o quanto antes. A gente vai ver na reportagem do Paulo Mário Martins. 82 anos e uma disposição invejável. Há 5 décadas, todo dia, Dona Elza dá expediente nessa empresa. Energia, ela tem de sobra, mas não teve jeito. Os sinais da idade começaram a aparecer. Primeiro foi a dificuldade de ler letras pequenas, depois o problema ficou mais grave. Assistindo a uma partida de futebol pela TV, Dona Elza foi alertada pelo sobrinho. Em vez de torcer pelo Botafogo, time do coração dela, a Dona Elza estava torcendo pelo time adversário. Por quê, Dona Elza? Porque estava confundindo tudo. Era preto e branco, eu estava pensando que era Botafogo, estava torcendo pelo outro. Aí o pessoal, meu sobrinho disse, tia, só está errada, esse daí só é Ponte Preta. A senhora não estava conseguindo identificar o uniforme? Não conseguia de jeito nenhum identificar nada. Ela não sabia, mas estava entrando em campo a DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Uma doença que é a principal causa de cegueira em pessoas com mais de 50 anos. Na forma mais branda, ela existe a forma mais leve dela, os sinais, as alterações são imperceptíveis. Na forma mais avançada dela, ele começa a ter uma visão central distorcida. A causa da doença ainda é desconhecida, mas existem alguns fatores de risco. O tabagismo, por ele fazer o acúmulo de radicais livres, foi encontrado como o fator de risco mais importante nos pacientes portadores dessa doença. Dona Elza demorou a descobrir a doença, mas com um tratamento médico já começa a virar o jogo. E agora, a botafoguense quer correr atrás dos lances perdidos. Agora o Botafogo tem que ganhar, né? Pelo amor de Deus. E o Botafogo está bem, doutor Luiz Fernando, essa é a principal causa de cegueira mesmo? Mariana, com o envelhecimento da população, essa vem se tornando a principal causa de cegueira no mundo ocidental. A gente ainda tem o glaucoma, que a gente já falou no ano passado, também que ainda é uma ameaça, mas também pode ser prevenido. Mas essas duas doenças, a degeneração macular vem, infelizmente, ganhando espaço, mas é uma doença que vem com a idade. O segredo é a prevenção. É porque justamente esse tipo, o nome dela, inclusive, é degeneração macular relacionada à idade. Ou seja, esse é um quadro que começa a acontecer a partir dos 50 anos, e aí, quando a pessoa vai ficando mais idosa, as chances são maiores. Porque aquelas lesões que a gente viu, aquelas regiões da retina que estão alteradas, a gente tem acúmulo de radicais livres, como a colega falou, pode ter acúmulo de colesterol naquela região, tudo isso levando à dificuldade
na transmissão da visão, da imagem para dentro do cérebro. A gente tem as partes internas do olho para você entender? Olha aí, nessa nova ilustração. Então, olha lá, nós estamos vendo justamente aquilo que eu falei, a retina, aquele filme, aquela grande tela onde é projetada a imagem, a mácula, que é a região de contato entre essa tela e o nervo óptico, e justamente ali forma a visão central, onde tem mais células que interpretam a imagem e contam para o nosso cérebro o que a gente está vendo. E essa degeneração, como o próprio nome diz, ela vai acontecendo com o tempo. Então, até que tenha alguma distorção da imagem, leva muito tempo. Então, geralmente aparece depois de 60 anos de idade. Tem prevenção? Tem, Mariana. A gente tem até algumas dicas para a gente prevenir. Vamos ver. O que a gente pode fazer para tentar evitar que isso aconteça? Primeiro, não fumar. O tabagismo é uma grande ameaça, porque justamente libera radicais livres, substâncias tóxicas no corpo da gente. O uso dos óculos escuros, porque sabe que a intensidade da luz batendo na retina pode ajudar a danificar. Aí é a vida saudável, né? Comer frutas e vegetais, legumes, pouca gordura, controlar o peso, porque a alteração vascular também pode agravar essa lesão com derramamento de sangue ali dentro, a pressão arterial controlada, manter também o colesterol sob controle. Sabe que nós saímos um trabalho científico essa semana comentando que uma das possibilidades para se controlar essa doença é passar a usar medicamentos para controlar o colesterol sob a forma de colírio, para diminuir o depósito de colesterol no fundo da retina. É uma pesquisa que foi bastante animadora com o resultado, porque mostrou bons resultados. Mas olha, gente, tem tratamento na rede pública, tem que procurar o oftalmologista para fazer revisões periódicas, para evitar de ser surpreendido com a lesão já muito grave, né? Quanto antes começar o tratamento, melhor para curar essa doença. Doutor Luiz Fernando, muito obrigada. Nada, mais uma vez aqui no Bom Dia Rio com a gente. Bom dia para você.